capítulo 1. Todos acharam aí, Joel? Então vamos ler. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos destes, e a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Versículo 10. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que lemos e te pedimos agora que o Senhor nos oriente, nos ensine, nos mostre o caminho. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns domingos atrás, o pastor Antônio comentou aqui, vocês devem se lembrar, que nós estávamos entrando numa campanha que ele chamou de Agosto de Deus, que era uma campanha porque vários irmãos estão passando por dificuldades. Nós vivemos um momento de dificuldade, de crises, de desemprego, de doenças. A morte até já bateu várias vezes à porta da nossa igreja. E ele disse o seguinte, que nós precisamos buscar a vitória em Deus, porque Deus não está em crise. Mas eu estava refletindo um pouco sobre essa palavra, que nós precisamos buscar a vitória em Deus. E refletindo sobre isso, Deus trouxe ao meu coração, eu acredito, um complemento importante para esta mensagem. Deus me direcionou a colocar uma vírgula no final dessa frase. Nós precisamos buscar a vitória em Deus, vírgula, mas com entendimento. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia fornece várias razões, várias causas para o sofrimento, para as dificuldades que nós enfrentamos, para as crises. Por exemplo, a Bíblia largamente fala a respeito de que uma das maiores causas para o sofrimento, para as dificuldades, é o pecado. A Bíblia também fala que muitas vezes as causas para as dificuldades, para o sofrimento, são propósitos de Deus específicos. Vocês devem lembrar lá do texto de João, Jesus, cego de nascença, os discípulos perguntaram, quem pecou foi este ou seus pais? Jesus falou, ninguém pecou, nem ele nem seus pais, mas isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem. Às vezes, nós sofremos realmente por causa do diabo. Vocês lembram, 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é como um leão que anda em derredor procurando devorar alguém. A Bíblia também diz que nós sofremos pela ação pedagógica de Deus, nos preparando, nos oportunizando o crescimento para nos desfrutarmos dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. De manhã nós estávamos falando sobre isso, sobre a vida de José, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Jacó e vários outros que Deus estava preparando através das dificuldades. E a Bíblia ainda diz que nós sofremos em virtude de fazer o que é certo. 1 Pedro 4,12, se pelo nome de Cristo vocês sofrem, sois felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então nós sofremos
por muitas e variadas razões. E é por isso que eu digo que quando nós, em meio às dificuldades, os sofrimentos, as crises, vamos buscar de Deus a vitória, nós precisamos buscar com entendimento, porque a nossa atitude vai ser diferente conforme for a causa desse sofrimento. E eu dividi esse estudo em 3 partes, porque eu pretendo falar, pelo menos por alto, de todas essas causas do sofrimento. E hoje, especificamente, eu quero falar da primeira só, de uma causa, que é o pecado. O pecado é uma causa muito comum do sofrimento. 1 Pedro 4,15 diz o seguinte, que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor. Veja bem, como o que se mete em negócios alheios, o fofoqueiro sofrendo porque se meteu onde não era chamado. Ninguém sofra por isso. Salmo 107, 17 diz o seguinte, os loucos, veja bem, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos, sofrem. Vocês conhecem Salmo 38,4 de Davi, depois que adulterou, ele disse o seguinte, as minhas iniquidades transpassam a minha cabeça, são como carga pesada demais para as minhas forças. Na verdade, irmãos, a maior parte dos sofrimentos relatados na Bíblia são por causa do pecado. Se você ler profeta por profeta, você vai ver que sempre a história é a mesma. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Ageu, sempre o povo está padecendo, sofrendo, sendo afligido. Por quê? Por causa do pecado. Ageu 1,10 diz, por isso a terra retém os seus frutos e o céu retém o orvalho. Por quê? Porque o povo havia se afastado, o povo havia se desviado de Deus. E no livro de Joel, que nós lemos, não é diferente. Nesse livro de Joel, houve o que alguns estudiosos aí da Bíblia dizem que foi a maior praga de locustas jamais vista na história do povo hebreu. Locusta é tipo um gafanhoto. E essa praga, ela devastou a terra desse povo. Destruiu a vegetação, destruiu as pastagens dos animais, destruiu os gados, as árvores de figo, toda a safra foi perdida, as sementes foram destruídas, os animais começaram a morrer, a fome e a seca se instalou em toda a terra. Diz que a seca era tão grande que secou a alegria dos filhos dos homens. E tudo isso por quê? Lá em Joel 2,12 está a resposta. Quando o profeta diz assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com prantos. Por que a crise se estabeleceu naquela terra? Por quê? Simples, porque eles se afastaram de Deus. Porque eles se esqueceram de Deus. Porque eles se desviaram do caminho. Simples. Como na maior parte dos profetas. Então guarde isso. Antes da gente começar a refletir sobre esse tema, sobre as causas das dificuldades, guarde que a principal, a maior parte dos sofrimentos derivam do pecado. Aquele escritor inglês, C.S. Lewis, ele disse o seguinte, o problema, ele escreveu num livro, Problema do Sofrimento. Ele arriscou uma estatística, que eu não teria coragem de arriscar, mas ele arriscou. Ele disse que 80% dos sofrimentos são diretamente causados pelos nossos pecados. Um outro escritor, Hugh Sylvester, num livro chamado Argumentando com Deus, ele foi mais ousado ainda. Ele disse que
19 dozeavos de todos os sofrimentos, ou seja, 95% dos sofrimentos derivam do pecado. E ele cita o texto de Lamentações 3,39. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, a primeira possibilidade que todos nós temos que considerar quando nós estamos avaliando uma situação difícil, que nós estamos passando, que a nossa família está passando, que a nossa comunidade está passando, ou que o nosso país até está passando, é a mais provável de todas. Simples. O pecado. É a primeira, não é a única. Como eu disse, eu vou tratar de outras causas, mas agora estamos tratando dessa. E para a gente refletir um pouquinho sobre isso, eu quero diferenciar aqui 3 tipos distintos de sofrimentos que decorrem do pecado, direta ou indiretamente. O primeiro, sofrimento que decorre da consequência do pecado. Segundo, sofrimento que decorre da punição direta de Deus, que é diferente. Terceiro, o sofrimento que decorre da disciplina de Deus, muitas vezes sobre a nossa vida. Então vamos começar pelo primeiro. Consequência do pecado. Tiago 1,25 está aí a tela já? Tiago 1,25, veja o que diz, vamos ler ali na tela. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita, da liberdade nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Eu passei ali para o Júnior a referência errada, é 1,15, então eu vou ler aqui, não tem ali na tela, mas eu vou ler aqui para vocês. Mas cada um, veja bem, Tiago 1,15, cada um é atraído pela sua própria concupiscência, e depois a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e sendo consumado o pecado, gera a morte. Presta atenção nessa palavra, gera, produz, efeito, resultado, consequência. Existem inúmeras coisas que nós fazemos que têm como consequência sofrimentos, lutas, dificuldades na nossa vida. Lembra Paulo, lá em 1 Coríntios 6, quando ele está falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Lembra disso? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar desse templo. Ele ali está falando da vida sexual desordenada, mas nós podemos falar também da alimentação, nós podemos falar também da atividade física que nós sabemos que precisamos para manter a nossa saúde. Então aí eu pergunto para você, o sujeito, ele sai comendo tudo que ele vê na frente dele, até pedra. O que vai acontecer? A pessoa não faz nada de atividade física, o que vai acontecer? É causa e efeito. Meu sogro se queixava durante anos de uma dor nos pés que ele tinha. E aí ele, com 4 meses de academia, a dor desapareceu e nunca mais voltou. E era anos de sofrimento. E o que dizer, por exemplo, indo mais além? O que vai acontecer se você se recusar a perdoar pessoas que fizeram mal para você? Lembra daquela parábola de Jesus, o credor incompassivo? Ele diz que a consequência da pessoa que se recusa a perdoar é que ela vai ser consumida pelos verdugos. Ela vai ser consumida pelos, traduzindo verdugos, atormentadores, pelos afligidores da alma. Então a pessoa se recusa a perdoar e ela imediatamente vai sofrer na sua vida as consequências desse pecado. Muitos sofrimentos, irmãos, são provocados pelas consequências das nossas ações, das nossas omissões, dos nossos equívocos, dos nossos pecados, das nossas decisões erradas. Eu estava falando com o irmão aqui dessa igreja,
não vou falar o nome, ele estava falando a respeito de um compadre dele, que estava enfrentando problemas dificílimos na família, no casamento, porque a esposa dele e a filha dele não se entendiam, e era uma guerra, era uma batalha entre as duas, e ele ficava ali no meio e não sabia como resolver essa situação, e todos cristãos. E aí eu estava falando com esse irmão, não com o próprio, né, com esse que estava relatando a situação, dizendo justamente isso. Porque eles estavam orando, buscando milagre, querendo que Deus resolvesse a situação, que Deus fizesse alguma coisa. E eu falei para esse irmão o seguinte: vamos colocar os pingos nos is primeiro. Às vezes, Deus não faz, porque Ele já fez. Ele já fez. Lá atrás, Ele fez uma escolha de se casar com uma mulher que não queria ver a filha dele nem pintada de ouro. Ele fez essa escolha. Então, muitas vezes, Deus, o tempo inteiro, estava tentando convencê-lo, advertindo, direcionando para ele não fazer aquilo, mas ele foi lá e fez. E aí você pergunta, por que Deus não faz? Ele já fez. Você não escutou. Você não quis saber. E agora você vive com as consequências. Então a nossa vida muitas vezes é assim. Nós precisamos entender que as escolhas que nós fazemos todos os dias têm consequências. E muitas vezes essas consequências são ruins, desagradáveis, nos causam sofrimento. Mas a solução é nós chegarmos na campanha do agosto de Deus e pedirmos: agora Deus vai fazer o milagre e vai mudar a minha situação e vai me dar a vitória, sem entendimento, sem reflexão, sem pensar nas causas do sofrimento que eu passo. É claro que Deus perdoa, é claro que Deus quer nos abençoar, é claro que Deus quer nos dar a vitória. Mas quando a causa do sofrimento somos nós mesmos, são as escolhas que fizemos, nós precisamos parar e refletir e mudar o que tem que ser mudado antes de chegar na campanha e querer que Deus faça alguma coisa. E a mesma coisa nós poderíamos aplicar em inúmeras situações. Divórcio, recasamento, por exemplo, tem consequências. A questão de se casar, né, muitas pessoas se casam com uma pessoa de uma fé diferente. Fazer uma sociedade comercial com pessoas que têm pensamentos diferentes e objetivos diferentes já é complicadíssimo. Imagine você fazer essa sociedade que é o casamento. Então, vai ter dificuldades, sem dúvida. Deus dá graça? Dá. Deus ajuda? Ajuda, mas algumas consequências vão permanecer. Você vai ter que aprender a viver com elas. Então, isso é buscar a vitória com entendimento, refletindo sobre as causas do sofrimento. Nesse sentido, nós podemos pensar agora aqui, como se obtém a vitória num caso de que a questão é que os nossos sofrimentos estão sendo causados por consequências de pecados que nós fizemos, ou fizemos no passado, ou estamos fazendo agora. Como? Simples a resposta. Primeiro, se arrependendo. Primeiro, se convertendo dos seus maus caminhos. Primeiro, reconhecendo o erro. Primeiro, refletindo e pensando sobre as coisas que você fez errado para poder se arrepender. Essa é a chave para a vitória numa situação dessa. Veja lá o Joel 2, 12 e 13. Acho que eu não passei esse texto ali para ele, então eu vou ler aqui para você. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de
todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. E diz aqui o término: e quem sabe, ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Veja que Joel, o profeta, está dizendo justamente isso. Deus está com a mão, Ele não está com a mão encolhida, Ele está com a mão estendida para te abençoar, porque Ele é muito misericordioso e compassivo. Só que primeiro Ele diz o quê? Convertei-vos, arrependei-vos, e não assim, para inglês ver, né, como dizem. Ele fala: não rasguem as vossas vestes. Sabe que o judeu tinha um costume, quando ele se arrependia, ele rasgava as vestes. Mas qualquer um podia chegar lá e dar uma de arrependido, né? Rasgava as vestes, ficava lá. Ele falava: não rasguem as vestes, aquilo que é exterior, rasguem o vosso coração diante de Deus. Isso é o arrependimento verdadeiro. Às vezes a gente pensa que o arrependimento e você confessar e se converter a Deus, você chegar no seu quarto e dizer assim: Senhor, me perdoa por qualquer coisa que eu fiz, se eu fiz alguma coisa de errado, né, me perdoa. Dá licença. Se eu fiz alguma coisa de errado, então você nem sabe. Se você não sabe, ore a Deus, peça a Deus que te mostre, porque para se arrepender, em primeiro lugar, você tem que saber o que você fez, é óbvio. Sabe quando uma pessoa está saindo da casa da outra e fala assim: desculpa qualquer coisa, né? Desculpar qualquer coisa não quer dizer nada, né? Às vezes a pessoa fala isso por educação, mas o problema é quando a pessoa fez alguma coisa e ela sabe que fez, e ela fala: desculpa qualquer coisa. Não, se você fez e sabe o que fez, então fale, peça desculpa pelo que você fez, confesse. Não fale desculpa qualquer coisa. E às vezes esse é o nosso arrependimento. Isso é rasgar as vestes, mas não rasgar o coração. É um arrependimento que não é verdadeiro. Então, em primeiro lugar, o sofrimento ocorre em decorrência das consequências do pecado, pura e simplesmente. Em segundo lugar, o segundo tipo de sofrimento aqui que eu estou falando, decorre da punição de Deus. Nossa, punição de Deus. Coloca aí o texto de Hebreus 10, 30 e 31, por gentileza. Vamos ler o texto de Hebreus 10, 30 e 31. Ó. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Presta atenção. Certos pecados, e aqui eu falando, Ricardo falando, né? Como Paulo diz, não Deus, mas eu. Certos pecados, falando aqui o Ricardo, eu acredito que Deus não precisa fazer nada. É como aquela situação, né? Jogando bola, né? E o cara é muito ruim de bola, a bola chega no pé dele, você fala: deixa que a natureza cuida desse. Deus não precisa fazer nada, porque as próprias consequências do seu pecado já vão ser uma punição tão grande para você, amigo. Vai ser uma situação tão difícil, que Deus fala: deixa ele conviver um pouco com essas consequências aí. Mas eu acredito que tem certos pecados que Deus intervém e age diretamente. E aqui o texto de Hebreus, ele está falando um tipo de pecado deliberado. Por exemplo, quando a pessoa faz uma maldade contra outra, deliberadamente. Eu acho que em algumas situações, esse tipo de pecado, de maldade, chama a atenção de Deus de tal modo que ele intervém, inclusive punindo a pessoa. E eu tenho em mente aqui
2 pecados específicos que eu acho que Deus intervém dessa forma. Quando se comete uma maldade deliberada contra quando alguém comete uma maldade deliberada contra um ungido de Deus. E quando alguém comete uma maldade deliberada contra um inocente, indefeso, que não tem meios para se defender. Quando eu falo de ungido de Deus aqui, não pense em pastor. Tá? Vocês sabem que lá no Antigo Testamento, os ungidos eram os reis, os sacerdotes, né? Davi ficou com muito medo de fazer alguma coisa contra Saul. Por quê? Porque eles eu não vou me atrever a tocar no ungido do Senhor. E hoje a gente sabe que tem muitas más interpretações por aí que ficam querendo dizer que os pastores são os ungidos no Senhor no sentido do Antigo Testamento. Então esqueça isso, não vou nem me dar o trabalho de falar mais a respeito disso. Só pense o seguinte, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, falando da igreja, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Em Apocalipse 5,10 diz o seguinte: pelo sangue de Cristo nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então eu quero dizer o seguinte para você: quando eu falo de ungido de Deus, eu estou falando de todo aquele cristão crente em Jesus, sincero e verdadeiro. Se você é um desses e não sabia, agora está sabendo que você é um ungido de Deus. O que acontece? O que acontece é que é perigoso tocar no ungido de Deus. Qualquer um de nós que somos sinceros e verdadeiros diante de Deus, servos de Deus, é perigoso. E eu digo isso por experiência própria. Tenho várias experiências para contar a respeito disso. Uma certa ocasião, alguns anos atrás, talvez uma década atrás, um pastor começou a me perseguir na minha igreja. Ele se achava ungido de Deus, né, que eu não era. Né. Começou a me perseguir, e eu na minha só, chegou um momento que não teve mais jeito, eu tive que sair da igreja. Mas antes de sair, eu fui com toda a educação, pedi autorização para sair, dizer o que estava fazendo e tal. E ele foi muito grosseiro e tal. E aí não me permitiu dizer para os irmãos, para as pessoas que eu estava indo ajudar num trabalho em Piraquara, não sei o quê. E aí eu falei para ele o seguinte: você quer se arriscar? Você quer se arriscar de fazer tudo isso sozinho? Você assume a responsabilidade perante Deus? Você sabe bem o que você está fazendo? Sei. Assumo. Então tá. Eu não preciso me preocupar a respeito da minha honra, da minha imagem, porque eu tenho a consciência, eu não disse isso para ele, estou dizendo para vocês agora, eu tenho a consciência que eu sou um ungido de Deus. Um deles, né? E aí fui embora. E aí fiquei sabendo por terceiros, né, sabe como as fofocas correm? Fiquei sabendo por terceiros que ele denegriu bastante a minha imagem lá. Não me incomodei com isso. Poucos meses depois, esse homem foi acometido por uma situação de enfermidade que, sem brincadeira nenhuma, e ninguém sabia o que era. Depois de alguns meses, eu era um dos que estava orando por ele, pedindo para Deus ter misericórdia por conta das situações que ele estava passando. Uma outra situação que eu me lembro, um irmão, essa mais recente, irmão, né, da Igreja Batista do Bacaxeri, me convidou para fazer entrar num negócio, trabalhar na empresa dele e tal. Eu não queria, tal, fiz um favor para ele, que ele estava precisando. E depois ele cometeu uma maldade também contra mim. Poucas semanas depois, esse irmão não tinha mais empresa nenhuma, estava com a mudança, sendo deportado daqui de Curitiba, que ele já estava há vários anos lá para Recife, ele era militar, e mandaram ele, se escafedeu daqui. A casa caiu para ele. Tem uma situação também
que meus pais sempre contam, né, que eles tinham comércio. E aí 2 homens muito poderosos, donos de grandes empresas, começaram a fazer certas maldades contra eles. Ricos mesmo. Pouco tempo depois, eles não sabiam que tinha uma ungida, meu pai não é convertido, mas tinha uma ungida ali, que estava sendo atingida por ele. Pouco tempo depois, esses homens perderam tudo, os 2, e ficaram praticamente na miséria. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por 2 razões. Primeiro, para você ter consciência. Se você acha que é alguém indefeso, se você acha que é alguém, que, coitadinho de mim, as pessoas vêm, fazem, acontece, você é um ungido de Deus ou você não é? Porque se você for, tem alguém que te defende. Tem alguém que está junto com você e que se alguém fizer qualquer maldade, ele não vai ficar em silêncio. Mas eu estou dizendo isso também, por outro lado, porque para você também não mexer com ungidos do Senhor. Hoje em dia eu tenho visto muito isso. Crente perseguindo crente. Não só em igrejas, igrejas, fora de igrejas, no local de trabalho, crentes perseguindo crentes. Crentes fazendo maldades contra crentes. Eu vejo isso, eu trabalho no meio do povo, eu vejo isso toda hora. Denegrindo a imagem, arquitetando o mal contra os irmãos. E eu digo, cuidado. Cuidado, porque se você der sorte, é um falso irmão. Não vai acontecer nada com você. Agora, se for um crente, um servo de Deus, verdadeiro, genuíno, aí vou falar igual meus alunos agora, o bagulho vai ficar louco. Então, às vezes, nós somos protegidos por Deus, mas nós temos que tomar cuidado. Porque tem outros que também são. Então, veja, algumas situações que nós passamos de sofrimento, é isso que eu estou dizendo. Nós passamos porque mexemos com quem não deveríamos mexer. E não são só os ungidos, como eu disse. Há os desprotegidos. Há aqueles inocentes que não têm como se defender, mesmo que não sejam ungidos. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa em situação, numa condição de trabalho, em que você é superior a ela e ela não tem como se defender de você. Cuidado. Isso me lembra aquele texto dramático lá de Tiago, falando a respeito dos ricos, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai as vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Aí ele diz: deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. E aí no versículo 4 diz o seguinte, presta atenção: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqueles desprotegidos, aqueles que clamam no silêncio porque não têm como se defender, o clamor deles chega no ouvido do Senhor dos Exércitos. Isso vale para você, mas isso vale para o outro também, que eventualmente pode estar sofrendo algo
de você. Terceiro tipo, então, de sofrimento, que deriva do pecado, é aquele relacionado com a disciplina de Deus. O Júnior vai colocar aí para a gente, Hebreus 12, 5 e 6 agora. Veja o que diz esse texto. E vós, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Essa última parte é uma citação de Provérbios 3, que você deve conhecer melhor, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu quero chamar a atenção aqui, dois aspectos desse texto aí que nós lemos. Primeiro, que a disciplina é um ato de amor. Veja, disciplina é diferente da punição. A punição que nós falamos é um ato de juízo. A disciplina é um ato de amor. Então, a primeira diferença importante. A disciplina visa evitar um mal maior. Você pode lembrar, por exemplo, de várias vezes que você deve ter visto na televisão, de um pai, num ato desesperado, que amarra o filho no pé da cama, viciado em drogas, ou que pede para a polícia o manter preso, para que ele não volte para as drogas. Nossa, que pai mau. Por que o pai está fazendo isso? Porque ele está visando o mal maior que pode acontecer com o seu filho. E a disciplina de Deus é a mesma coisa conosco. Deus, Ele nos disciplina para impedir que um mal maior possa eventualmente acontecer na sua vida. Uma consequência, por exemplo, que não tem volta. Então eu gosto de pensar na disciplina como um fusível. Sabe como é que funciona um fusível, né? Fusível você coloca ali num circuito, num aparelho elétrico, para que quando a corrente elétrica suba um grau muito elevado, que pode queimar o circuito ou o aparelho, danificar irremediavelmente o aparelho, o circuito se rompe, queima primeiro. Então, a disciplina de Deus funciona também como um circuito, como um fusível, um fusível de Deus, a disciplina. Porque antes que você coloque tudo a perder, antes que queime tudo, Deus, Ele impede que aquilo aconteça por meio da disciplina. Então, primeiro, a disciplina é um ato de amor. Segundo, é um tipo de ação que Deus só faz com filhos. Na continuação do texto, versículo 7 e 8 diz o seguinte: se você é corrigido, Deus o trata como filho. Se você não é corrigido, é porque não sois filhos, sois bastardos. É o ato que Deus só faz com filhos. Então, aquela história que muitas vezes a gente ouve, Ah, mas o fulaninho é incrédulo, Não quer nem saber de Deus. E olha, eu sofrendo aqui, ele lá no bem bom. Eu não entendo isso. Exatamente, você está sofrendo? Exatamente porque você é filho. Deus não vai deixar e ver você destruir a sua vida de braços cruzados. Ele vai tentar te avisar uma vez. Ele vai tentar te avisar a segunda vez. Ele vai tentar te avisar a terceira vez.
ele vai tentar te chacoalhar a quarta vez. E se mesmo assim você estiver tão obstinado que você não ouça Deus, ele vai usar uma medida mais drástica, que vai fazer você sofrer. Porque o sofrimento, mal comparando aqui, é igual mexer no bolso da pessoa, né? Diz que quando mexe no bolso, aí a pessoa se esperta para a vida, né? O sofrimento é a mesma coisa. Mexeu, fez sofrer, doer, aí você para tudo. Então, às vezes, Deus tem que chegar nesse extremo, infelizmente, né? Por causa da nossa obstinação, muitas vezes. E essa é a disciplina de Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, às vezes, nós estamos sofrendo simplesmente porque nós estamos recebendo a disciplina de Deus. Às vezes, não é por punição de Deus. Você pode dizer assim, Ricardo, eu não faço mal nem para uma mosca, como é que eu vou fazer mal para uma outra pessoa? Né? Não é punição. Às vezes, você não cometeu nenhum pecado muito grave para você ter consequências severas na sua vida. Mas, às vezes, você pode estar se afastando de Deus, lentamente. Às vezes, você pode estar se esfriando. Às vezes, você pode estar se deixando envolver por coisas, por pessoas, por ideias, que no futuro Deus sabe que podem te fazer um grande mal. Pode ser que você está fazendo planos sem consultar a Deus, ou você já até determinou o que é melhor ou o que é pior para você, o que é bom, o que é ruim. Seja para a sua família, seja para a sua própria vida, seja para a sua comunidade, seja para a sua igreja. Você já disse o que é bom e não adianta Deus falar que você não escuta. Então, às vezes, não é pecado, nem pecado grave, às vezes não é punição de Deus, às vezes é disciplina. Sofrimento é disciplina na nossa vida. E você conhece muito bem, melhor do que eu, Provérbios 14, 12. Né? O que diz? Há caminhos que ao homem parece direito, mas que ao final são caminhos de morte. Como o Marcos estava falando aí outro dia, a gente só vê um palmo na nossa frente, né, Marcos? Depois ele voltou atrás, ele falou, acho que um palmo é muito. Deus está vendo o final. Agora você imagina o seu filho numa corrida desesperada rumo a um precipício, sem que ele esteja vendo que há o precipício. Me diga, você, o que você faria? Se você tivesse um laço na mão, você ia jogar nele, amarrar, puxar. Se você pudesse se jogar, você se jogava em cima dele. Deus não vai assistir nós cometemos um grande mal contra nós mesmos de braços cruzados. É para isso que a disciplina de Deus serve. Então a questão é, como buscar a vitória de Deus com entendimento, como buscar a bênção com entendimento, nesse caso da disciplina de Deus? Eu respondo para vocês. Aceitando a disciplina de Deus. Recebendo a disciplina. Refletindo sobre a disciplina. Provérbios 4:13, né? Apega-te à correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Provérbios 6:23, as repreensões da correção são o caminho da vida. Apega-te à correção. Nós precisamos refletir a respeito das causas do sofrimento, porque dependendo da causa, a abordagem é diferente. Eventualmente, você vai ter que olhar para o sofrimento da sua vida
Você quer a vitória, você quer a bênção, mas você vai ter que se arrepender. Eventualmente, você vai ter que ir no seu quarto, levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus pelo sofrimento. E aí orar com a mão estendida, como você ora aqui no final do culto, dizendo assim para Deus: eu recebo a disciplina, porque ela é vida. Conclusão, então, irmãos, é verdade que nós temos vivido dias difíceis, de lutas, de crise, de sofrimento. Nós precisamos buscar a Deus nesse tempo, orar, buscar a vitória, a bênção, mas nós precisamos fazer isso com entendimento, precisamos refletir sobre as causas do nosso sofrimento. E a pergunta que tem que ser feita é essa: você está sofrendo, está passando por alguma situação difícil atualmente na sua vida? Alguma luta, algum sofrimento, alguma crise? Você já aproveitou a oportunidade para refletir a respeito disso? Você tem feito, talvez, uma reflexão contínua a respeito das dificuldades que você passa? Você tem perguntado, você tem conversado com Deus, trocado uma ideia com Deus a respeito das causas das dificuldades que muitas vezes batem na nossa porta, ou bateram na sua porta? Como nós vimos, o pecado pode ser uma das causas. O pecado produz sofrimento pelas suas consequências, nós vimos. O pecado produz sofrimento pela ação direta de Deus, eventualmente, quando você mexe com alguém que não deveria mexer. E o pecado também pode ser uma disciplina de Deus, para evitar um mal maior que pode ocorrer na nossa vida. E eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui não é colocar uma pulga atrás da sua orelha, sugerir que o seu sofrimento, as suas dificuldades que você tem enfrentado, elas decorrem do seu pecado. Como eu já disse, essa é só uma das causas, que a gente vai abordar outras. Mas o que eu estou sugerindo, sim, é que essa possibilidade deve ser a primeira a ser considerada, e não a última, como muitas vezes é. Por quê? Por uma razão muito simples. Essa é a mais fácil de resolver, por incrível que pareça. As outras, se a gente tiver tempo para discutir depois, você vai ver que já pode ser mais complicado. Mas essa é a mais fácil. Por quê? O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no seu quarto, se converter, rasgar o seu coração, com choros, com prantos, com jejuns, se arrepender verdadeiramente. E aí Deus, rapidamente também, vai fazer algo extraordinário. O sol vai brilhar novamente. E é por isso que eu quero terminar esse sermão aqui, lendo para vocês a parte onde Deus diz o que vai acontecer se o povo se converter, ou se o povo se arrepender. Só escute. Joel 2, a partir do versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Os pastos do deserto se tornarão verdes novamente, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e fará descer chuva, a temporã, a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E Deus diz: e irei restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela locusta, e pelo pulgão, e pela oruga,
o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Que Deus nos ajude a buscar a vitória na nossa vida, mas com entendimento, refletindo sobre as razões do nosso sofrimento, identificando as causas e fazendo o que precisa ser feito. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, te agradeço pela tua palavra e sabemos que ela é como uma espada. Sabemos que a tua palavra penetra profundo nas nossas almas. Sabemos que o teu Espírito ministra, porque o Senhor é real, porque o Senhor se mostra presente, porque o Senhor conhece a nossa vida nos mínimos detalhes. O Senhor sabe quantos cabelos existem na nossa cabeça. Não há uma folha que caia que o Senhor não saiba. O Senhor é real e verdadeiro em nossas vidas e por isso o Senhor fala. O Senhor transmite a mensagem. O Senhor desafia, o Senhor confronta, o Senhor orienta. Eu te peço agora por todos nós aqui, que possamos acatar a correção, que possamos receber, porque ela é vida, e que nós possamos ver essas bênçãos se multiplicarem na nossa vida, porque consertamos o que tinha que ser consertado. Pai, muito obrigado, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém.